criança que avistasse a tal mulher perderia sua vida em poucos dias. As lendas urbanas japonesas são consideradas as mais assustadoras devido a aparições e criaturas com aparência fantasmagóricas. No início dos anos 2000, uma história começou a ganhar força e com a sua popularização, outros relatos muito semelhantes vieram à tona. Segundo as histórias, uma mulher muito alta aparecia principalmente para crianças e em poucos dias essas crianças adoeciam severamente e perdiam suas vidas ou simplesmente desapareciam. Hashi-Shakuzama é uma lenda urbana japonesa que se originou na cidade de Kagawa, na ilha de Shikoku. A lenda conta a história de uma criatura alta e esbelta com uma aparência feminina e uma voz suave e sedutora. O nome Hashi-Shakuzama significa 8 pés em japonês, referindo-se à altura da criatura que supostamente media cerca de 2,5 metros. De acordo com a lenda, Hashi-Shakuzama se disfarçava de uma mulher comum, usando um chapéu de palha e um kimono comprido. Ela geralmente aparece nas áreas rurais do Japão, quando as pessoas estão sozinhas ou vulneráveis. Ela aborda suas vítimas e pede que elas a levem para casa, dizendo ser sua avó ou tia distante. Se a pessoa concorda em ajudá-la, Hashi-Shakuzama a segue até em casa, onde começa sua verdadeira natureza assustadora. Outras histórias narram que a aparição levaria as crianças para uma viagem para outras dimensões para serem suas escravas, pois ela se alimentaria do medo delas. Hashi-Shakuzama é conhecida por ter uma voz hipnotizante e uma risada assustadora, que pode fazer com que as pessoas percam a consciência. Ela também é capaz de esticar seus braços e pernas para comprimentos incríveis, permitindo que ela alcance suas vítimas de maneiras impossíveis para um ser humano normal. A criatura é relatada por ter habilidades sobrenaturais, como teletransporte, levitação e controle do tempo. Embora não haja evidências concretas de que Hashi-Shakuzama exista, a lenda urbana continua a assombrar a mente das pessoas no Japão. A história é frequentemente compartilhada em fóruns online de terror e em redes sociais. Apresentaremos agora 3 dos principais relatos coletados em fóruns onde pessoas que vivenciaram esse pesadelo compartilharam suas histórias. O primeiro relato era de um garoto de 20 anos e ele publicou isso em blogs e fóruns japoneses. E a história era a seguinte: ele disse que quando era criança, todo verão, ele passava parte de suas férias na casa de seus avós em uma área rural. Quando ele fez 8 anos de idade, foi mais uma vez passar alguns dias com os avós na casa de campo onde eles moravam. Em um fim de tarde, o menino estava brincando sozinho no quintal quando começou a ouvir barulhos estranhos ao seu redor. Sem conseguir localizar de onde esses barulhos estavam vindo, o menino começou a procurar então por eles. Ele não estava com medo, apenas curioso. Foi quando, bem ao lado da casa, o menino avistou uma mulher muito alta, que usava um chapéu e olhava fixamente para ele. O garoto percebeu que o barulho vinha da mulher e relatou que, apesar da aparência estranha, ele ficou ali parado, olhando aquela mulher de sorriso congelante. Por fim, a mulher desapareceu. O menino entrou correndo em casa e contou a incrível descoberta para os seus avós, que, ao ouvirem o tamanho da mulher, ficaram assustados e explicaram para o garoto que ele tinha visto um fantasma de nome Hashi-Shakuzama e que a criança que avistasse a tal mulher perderia sua vida em poucos dias. Para proteger o menino, seus avós chamaram por uma feiticeira local que colocou o garoto dentro de um quarto protegido com sal grosso por alguns dias enquanto ela fazia feitiços de proteção.
Passados dias, o menino então foi retirado do quarto e levado para longe dali. A orientação era que ele não retornasse àquelas terras nunca mais, ou a Hashish Akuzama acharia ele e daria fim à sua vida. A feiticeira deu algo ao menino, um pequeno pergaminho, e o instruiu a carregá-lo sempre consigo. Verdade ou não, muitos outros relatos semelhantes na mesma região começaram a vir à tona. O próximo relato era de um garoto de 18 anos e ele escreveu no mesmo fórum de internet que ele acreditava que seu primo, de nome Ken, teria visto a mesma aparição alguns anos atrás. Ele contou que a família de Ken estava passando por sérios problemas financeiros e com isso perdeu a sua casa para o pagamento de uma dívida. A família em questão se mudou para um prédio antigo, com poucos moradores, em uma área muito violenta da cidade, pois era o único local que eles podiam pagar pelo aluguel naquele momento. Por meses, todas as vezes que os primos se encontravam, Ken contava que ele conversava com uma mulher muito alta que aparecia no corredor do seu prédio, que às vezes ela aparentava ser ainda mais alta, porque sua cabeça ficava encurvada para não pegar no teto. A moça era simpática, porém seu sorriso dava medo no menino. Às vezes ela estava de chapéu e outras vezes com um véu no rosto. Ken contraiu uma doença respiratória grave, ocasionada por fungos do prédio antigo, e veio a óbito. E ao saber do primeiro relato, o primo de Ken decidiu compartilhar sua história, pois acreditava que, na verdade, a responsável pela partida de Ken era a Hashish Akuzama. Outro relato foi o de uma jovem de 22 anos. Ela acompanhou as conversas nos fóruns onde relatavam as aparições da tal mulher alta. Cética, ela disse várias vezes que se tal mulher existisse, ela gostaria de ver. Foi quando a jovem retornou ao fórum para contar sua experiência. Em um fim de tarde, a garota estava sentada na praça esperando por seu namorado, quando uma sombra enorme se formou atrás dela. Ao virar para olhar o que era, a menina viu uma mulher magra, muito alta e de sorriso amedrontador, que olhava para ela sem dizer nenhuma palavra. Assustada, ela se levantou, porém não conseguia andar. Ela ficou parada ali, apenas observando. Foi quando seu namorado chegou e a abraçou por trás, assustando ainda mais a garota. Quando ela olhou novamente, a mulher não estava mais ali. Ela questionou seu namorado se ele tinha visto alguém, mas o rapaz não havia visto nada. A menina relatou ainda que vinha sofrendo com pesadelos com a mulher que tinha visto, porém ela parou de responder ao fórum e ninguém sabe o que aconteceu de fato com ela. De onde essa aparição surgiu? Ou o que há por trás dessas histórias? Seria ela um fantasma ou um tipo de demônio que recolhe almas? Separamos aqui os principais relatos, porém muitos outros surgiram. Se eles são reais ou não, talvez nós nunca saberemos. Deixe seu like e se inscreva. Se você quer ajudar o canal, comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso, ou se conhece algum outro relato envolvendo a Hashish Akuzama. Obrigado por assistir, até a próxima.